Meus amigos, vou trazer para vocês aqui hoje 5 momentos, 5 situações em que o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro decepcionou, traiu a confiança daqueles que o apoiaram. A verdade é essa. E no decorrer desses momentos aqui, vocês vão ver, eu espero que fique bem claro porque eu não considero ele um candidato correto, um candidato pertinente para a presidência da República, na verdade para cargo nenhum, né? Inclusive sendo coerente com os valores dele que ele defendia antigamente, vocês vão ver que ele não deveria nem se lançar, nem entrar no mundo político, tá? A gente viu aquele discursinho dele ontem, um discursinho bem fraco, bem raso mesmo, a gente viu que foi escrito por marqueteiros, discursinho programado assim para tentar atingir aquela parte do eleitorado que talvez tenha votado no Bolsonaro com um certo senso de imediatismo, um certo senso de urgência, achando que o Bolsonaro ia resolver em 3 anos os problemas causados por 40 anos de aparelhamento esquerdista da máquina pública, né? Algo impossível. O Bolsonaro, ainda mais sendo que desses 3 anos, 2 anos foram jogados fora de governabilidade em razão dessa pandemia. Então, essas pessoas talvez acharam que o Bolsonaro tá errando demais, que o Bolsonaro não tá fazendo as coisas na velocidade que elas queriam, mas a verdade é o seguinte, o Bolsonaro só tá tendo um governo turbulento, um governo difícil, porque ele tá batendo de frente com o sistema. Se um presidente tá tendo um governo liso, calmo, não tá acontecendo nada, ninguém tá contrariando ele, é porque ele tá fazendo igualzinho o sistema espera que ele faça, tá? E se você eleger alguém para quebrar o sistema, você tem que esperar que realmente ele faça um governo turbulento e você tem que ficar se perguntando não o que ele pode fazer, não o tempo inteiro, o que esse cara fez, o que esse cara não fez. Você tem que se perguntar também como eu posso apoiar esse cara. Se eu coloquei lá pra fazer o que eu quero, como eu posso apoiar esse cara? Então isso tem que ficar bem claro. E o Moro já deu todos os indícios de que ele não é a pessoa certa pra enfrentar o sistema, tá? Primeiramente, vamos começar aqui, pessoal. Esse aqui talvez seja o mais importante, porque é uma declaração onde ele fala que ele jamais vai se candidatar. Jamais vai buscar cargo público, cargo eletivo, né, perdão, jamais vai disputar eleições, digamos assim. Aí vocês vão falar, Fred, mas isso importa muito? Importa. Vamos escutar ele falando, depois eu falo pra vocês por que isso importa. Que o senhor dissesse muito claramente, o senhor é candidato à eleição presidencial de 2022 ou daí pra frente, essa mosquinha da política já picou o senhor? Não tenho esse tipo de ambição e nós temos que ter bastante pé no chão. Existe o famoso ditado latino que diz sic transit gloria mundus. Então essas questões de popularidade, elas vêm, vão, passam. O importante para mim ali é fazer o meu trabalho como ministro da Justiça e Segurança. Foi o que eu me propus com o presidente. Acho que nós estamos no caminho certo. O senhor assinaria um documento dizendo assim, eu não serei candidato em 2022, aqui agora, vamos lá no cartório? Não faz o menor sentido assinar um documento desse, porque muitas pessoas assinaram esse documento e depois rasgaram. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não tenho esse tipo de pretensão. O candidato do governo federal, como já foi colocado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, deve ser ele mesmo, né? Se ele não mudar de ideia, mas ele manifestou o desejo de, aparentemente, ser reeleito. Então, assim, eu sou ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente, os ministros do governo do presidente Bolsonaro vão apoiar o presidente. Isso aí, pessoal. Olha, se você viu até aqui, parabéns, porque a voz do Moro realmente é muito difícil escutar. Inclusive, aqueles 50 minutos que ele falou ontem, nossa senhora, já te dou a dica aqui, viu, Sérgio Moro? Se você não for eleito nas eleições do ano que vem, seja lá para qual cargo você queira concorrer, pegue aquele discurso de ontem seu, grave ele num DVD e venda como cura para insônia, tratamento para insônia. Cara, você vai ficar milionário. Não conheço ninguém que assistiu mais de 5 minutos daquilo ali sem dormir. Agora vamos analisar esse ponto aqui. Por que, pessoal, que eu tô criticando ele a respeito disso? Ele falou que não ia se candidatar e agora já fez toda uma festa para anunciar suas pretensões políticas. Ele tem direito de mudar de opinião? Na minha opinião, não. Por quê? Porque ele foi um juiz. E ele, na sua condição de juiz, inclusive à frente de uma operação que investigou casos de corrupção, ele prendeu ou investigou seus supostos concorrentes. Então, para ele passar a parcialidade necessária, a coerência necessária para a profissão dele, ele jamais poderia ter se candidatado adiante. Vocês estão me entendendo? Não há como um juiz perseguir seus futuros adversários políticos. Porque se ele estiver fazendo isso, na verdade ele não está fazendo justiça. Ele está fazendo a preparação de terreno para sua futura candidatura. Vocês estão me entendendo? Então isso aqui, na minha opinião, já é uma quebra de palavra dele. Né, já é uma quebra de confianças, que é o primeiro caso que eu queria mostrar para vocês. Segundo caso, pessoal. Em 2020, bem no começo da pandemia ali, o Moro gosta muito de falar, né? Que ele é a favor do povo, que ele gosta do povo, que ele tá do lado do povo. Mas a verdade é a seguinte, pessoal. Ele não se posicionou na frente junto do povo na época, no início da pandemia.
Tá? Ele, enquanto ministro da Justiça, ficou calado, enquanto governadores e prefeitos arrastavam cidadãos pelas ruas, impediam essas pessoas de trabalhar, né? Hoje a gente vê que foi uma estratégia extremamente errada, mas naquela época já era completamente possível vislumbrar isso. Era uma estratégia completamente errada você destruir a cidade, destruir a vida de um cidadão e impedi-lo de trabalhar. Mas não satisfeito em ficar calado, ele também baixou uma portaria autorizando o uso da Força Nacional de Segurança nesse combate à pandemia, que nada mais é o combate ao cidadão, né? Acabou se mostrando um combate ao cidadão. Vamos escutar aqui. O uso da Força Nacional de Segurança nas ações de... Aqui tem até a frase dele, né, que ele falou ontem. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita, né? Ele já reconhece na voz de marreco. O Brasil precisa de líderes que ouçam e atendam a voz do povo brasileiro. A voz do povo brasileiro, vamos ver se atendeu a voz do povo brasileiro, Sérgio Moro. Uma portaria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança nas ações de combate ao novo coronavírus. E por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento da quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a Justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Enfim, esse é o cara que estava do lado do povo, né? O povo querendo trabalhar, o povo precisando levar o pão para casa, o povo desesperado para comer, e ele fechando, coadunando, né? Como se diz, aprovando, né, dando sinal de apoio a esse tipo de autoritarismo e arbitrariedade que estava sendo cometidos ali contra o cidadão a todo momento. A outra questão que eu quero... E aqui a gente vê ele mais uma vez, né, aqui continuando, na verdade, nessa situação, ele falando uma idiotice aqui que ela é digna de pessoas assim completamente rasas em questões filosóficas, em conhecimento, em capacidade intelectual, né? Na verdade, pessoas completamente rasas até no entendimento do que vem a ser a liberdade de expressão, tá? Por exemplo, aqui, ó, a opinião do João Amoedo sobre vacina pode ser discutível, mas deve ser respeitada. É preciso respeitar opiniões contrárias sem ofensas. Temos que valorizar a liberdade de expressão. Tolerância é o cerne do liberalismo político e do espírito da democracia. Qual que foi a idiotice que o João Amoedo falou daquela vez? A vida em sociedade pressupõe liberdade com responsabilidade. Esse aqui é o liberal, viu? Quem decide não tomar vacinas que evitam doenças contagiosas não deveriam poder frequentar espaços públicos, ruas, hospitais e escolas. E sim permanecer isolado até que todos os demais sejam vacinados. Para começar, isso aqui não faz sentido. Se permanecer isolado até que todos os demais sejam vacinados, então quando todos os que quiserem vacinar estiverem vacinados, você pode liberar os que não se vacinaram? Ou seja... O que não é nem o caso agora que ele defende, né? Agora ele defende um passaporte sanitário que mesmo que todos os demais que querem se vacinar estejam vacinados, os que não se vacinaram, ele defende que essas pessoas continuam sendo segregadas. Então aqui temos um liberal que defende a segregação, né? Que defende um apartheid sanitário, e aqui nós temos uma idiotice de opinião do Moro dizendo que a opinião deve ser respeitada. Não, meu amigo, a opinião não precisa ser respeitada, até porque para você respeitar uma opinião, você tem que valorizá-la, né? Então você tem que respeitar, é o direito da pessoa ter opinião, mas a opinião em si não deve ser respeitada. Deixa eu te dar um exemplo aqui para facilitar, porque parece que isso aqui não é muito sua área. Imagine que uma pessoa chegue em mim e fale, eu sou a favor da escravidão. Eu sou a favor de que volte a escravidão. Eu tenho que respeitar a opinião dela? Você entendeu? Como o seu raciocínio aqui foi raso? Não sei se foi raso, né? Porque aqui você fala de respeito da opinião, mas a gente já vai ver aqui que tem casos que você não respeita a opinião, né? Então, sim, mais uma vez... mais uma decepção, e aqui combinando ainda com essa questão da pandemia aqui. Segundo, a subserviência que ele parece ter a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente ministros que, na minha opinião, têm tido atitudes bastante autoritárias em relação aos brasileiros, né? Aqui ele falando que vai imitar parcialmente o grande ministro Luiz Roberto Barroso. 18 de julho de 2021. A gente realmente precisa de um candidato à presidência que acha que os exemplos do Luiz Roberto Barroso são de um grande ministro? A gente realmente precisa disso? É isso que a gente está precisando? Um presidente que sequer tenha coragem de contestar o STF. Não estou falando em agredir o STF, acabar com o STF, não. Estou falando contestar as medidas que vêm do STF. É isso que a gente precisa? Eu acredito que não. Aqui, mais uma vez, né? Aqui, na verdade, ele apoiando, né, os inquéritos ilegais, inconstitucionais. Ele, como juiz, deveria saber que o juiz não pode abrir inquérito, o juiz não pode investigar
não existe crime sem lei anterior que defina, e principalmente, alguém não pode atuar como juiz, acusador e vítima do mesmo inquérito. Mas ele nega tudo isso, ele esconde tudo isso, ele faz questão de esquecer tudo isso para poder passar um paninho aqui para os inquéritos ilegais e inconstitucionais, onde as pessoas foram presas, né, por criticar o STF, né, é que a prisão de radicais que a pretexto de criticar o STF ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros é correta. Prisão de radicais é correta. A liberdade de expressão protege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veemente, mas não criminoso. Bom que aqui ele estava falando pra gente respeitar a opinião do Amoedo, né? Agora a opinião de quem é contra o STF ele chama de criminoso. Ah, mas foi ameaça. Pera aí. Aqui o Amoedo tá ameaçando a liberdade das pessoas? Ou não tá? Ou não está? O Amoedo não tá fazendo uma ameaça gravíssima aqui à liberdade das pessoas? Só que aqui, eu não sei se, pior que eu não entendo, eu acho que o Moro ele tem um certo, ele tem conhecimento jurídico, isso é inegável, ele tem conhecimento jurídico, ele sabe a lei ali, mas parece que ele não raciocina muito bem, sabe? Porque eu não consigo imaginar que isso aqui seja somente hipocrisia, porque uma pessoa teria que ser muito hipócrita pra falar as coisas que ele fala, então eu não consigo imaginar que isso aqui seja somente hipocrisia, eu acho que ele não raciocina muito bem mesmo, ele não percebe a própria incongruência das falas dele, né? Então aqui ele protege a liberdade de expressão do Amoedo, mas é que ele acha que os radicais têm que ser presos por criticar o STF, né? Então, mais uma vez, terceira vez que ele se manifesta. Ah, e se vocês estão achando que ele está muito preocupado... E mais uma vez, aqui eu quero voltar à seguinte questão. A subserviência ao STF, tá? Então aqui, Fachin anula as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. É isso aí, era de se esperar que ele fizesse um tweet agressivo. Não tô falando agressivo de xingar o ministro, mas tem que demonstrar a sua indignação, né? Assim como ele faz quando é com o Bolsonaro, né? Ou quando é contra o André Mendonça. Mas qual foi a palavra que ele tinha? Ele praticamente deu uma palavra de apoio ao cara que anulou as condenações do Lula na Lava Jato. Olha aqui. Repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF. Magistrado técnico e com atuação destacada na operação da Lava Jato. Qualquer discordância... Mostrar. Quanto a decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Ah não, meu amigo, faz isso não. Faz isso não. O cara soltou o Lula. Você não tem coragem de ser um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais incisivo na sua crítica a ele? Faz isso não. Mais uma vez. Tá mais que claro que esse cara aqui não tem qualificação para ser presidente da República. Quarta, deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Ah tá. Quarta questão. A forma como ele saiu do governo. Então, assim, a gente em plena pandemia, o governo sofrendo com dificuldades, né? Muitas causadas pelas atitudes arbitrárias de governadores e prefeitos também pelos desmandos e ingerências do STF. O que é que ele resolve fazer durante uma crise de saúde? Sai do governo tentando destruir o governo, tentando derrubar o governo. E ele foi tão, digamos assim, desonesto, foi tão vil na saída dele, que ele tentou ainda destruir seus colegas ministros, pessoas que provavelmente sentaram ali, conversaram com ele, o apoiaram, ficaram felizes quando ele entrou, né? Inclusive o Weintraub teve que sair do país por causa disso aqui, né? E Sérgio Moro pode ser... E a saída dele foi tão horrível, e ele pediu a divulgação desse vídeo da reunião ministerial, como se fosse prova cabal de que o Bolsonaro tinha provado interferência. Só que nem mesmo a mídia, aqui Veja, que baixa no Bolsonaro todo dia, nem mesmo a mídia teve coragem de falar que naquele vídeo ali provava a interferência do Bolsonaro na PF. Então olha aqui a matéria da Veja na época. 2 meses depois da divulgação, a gravação não provou a interferência do presidente na PF e o caso agora pode se voltar contra o ex-ministro, né? A gente viu que na verdade a popularidade do Bolsonaro subiu ali, e mais uma vez a incapacidade do Moro de perceber o que a população quer. Quando ele divulgou esse vídeo aqui, mostrou que o Bolsonaro ele conversava como um brasileiro comum. Ele tinha suas raivas, né? Tinha ali seus rompantes como brasileiro comum, suas indignações. E aí ele colocou esse vídeo lá pensando, nossa, eu vou sair aqui como cheirosinho e o Bolsonaro vai sair queimado. O Bolsonaro explodiu na popularidade nessa época aqui. Então, aqui não só uma traição contra as pessoas que apoiaram, e o Bolsonaro apoiou quando ele estava sendo fritado por aquelas matérias do Intercept, ele estava sendo fritado e o Bolsonaro pôs ele debaixo da asa, levou ele pro estádio, apoiou. Mas também uma traição direta aqui ao povo brasileiro, né? Porque no momento de crise ele sair dessa forma, né? Tentando destruir, sair quieto. Ah, não tô gostando, tô tendo interferência aqui, que segundo ele as interferências estavam vindo de não sei quanto tempo, né? Desde 2019, mas tem entrevista dele do começo de 2020 falando que o presidente Bolsonaro não interferia em nada. Aí quando ele saiu falou que tinha interferência desde 2019.
Passando pra próxima aqui, pessoal, a quinta e a última decepção, assim, de quem o apoia, eu acho que seria esse discurso novo dele. Porque foi um discurso muito, o que eu falei aqui no começo, foi um discurso muito marcado por expressões polêmicas, né, expressões que tentam trazer aquele gatilho de que ele vai ser efetivo em alguma coisa, né. Aqui, vamos ver isso aqui, por exemplo. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de algum. Que? Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Chega de querer levar vantagem em tudo e enganar a população. Engraçado que ele não falou aqui, em nenhum momento, sobre os excessos que alguns ministros do STF têm cometido, principalmente nesses inquéritos ilegais e inconstitucionais, né? Por que ele não falou chega de autoritarismo do judiciário? Chega de interferência, de ingerência do judiciário nos poderes? Ou será que ele não está preocupado, caso ele chegue à presidência, ele não está preocupado de que o STF vai derrubar as decisões dele, como tem feito com o Bolsonaro? Será ele acha que ele vai governar em harmonia com o STF? Será que é isso? O Moro sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Ele tem uma harmonia entre os poderes? Então assim, chega de mensalão, petrolão, rachadinha. Alguém aqui é a favor disso? Chega de corrupção? Você está falando isso pro governo menos corrupto da história? Não tem nenhum caso de corrupção? Um caso de corrupção. E não só isso, não é só o governo que não tem um caso de corrupção, mas é o governo mais investigado da história. O governo Bolsonaro, a imprensa examina ele com lupa 24 horas por dia e não acha nada. Quando acha é narrativa. Quando acha, isso aqui que fez o quê? Vai lá olhar o Bolsonaro, ou não tem nada a ver com isso, ou se realmente teve corrupção ali, o cara já foi punido. Porque realmente corrupção você não vai acabar. A diferença é como cada governante lida com ela quando a descobre. Tá? E o Bolsonaro já mostrou que não tem tolerância pra isso. Então ele faz esse discursinho aqui, cheio dessas palavras aqui pra enganar, pra achar que ele vai ser diferente. Moro, agora que você se anunciou, você virou vidraça, meu amigo. Você deixou de ser pedra e virou vidraça. Então a galera já tá começando a ficar grilada aqui, querendo saber por que nas suas operações, Lava Jato, Banestado, alguns grupos, né, principalmente o pessoal do PSDB ali, não foram atingidos, né. Então, por exemplo, aqui tem essa matéria aqui do Rede Brasil Atual, que não tem nada a ver de Bolsonaro, né? Vocês vão ver aqui que ele não tem nada a ver de Bolsonaro. Essa matéria, inclusive, é de 2019. Mas não se engane, a imprensa agora vai desenterrar tudo isso aqui do Moro e vai mostrar pra gente se ele consegue sobreviver aos ataques da imprensa como narrativa ou se os ataques contra ele realmente têm fundo de verdade, né? Porque o Bolsonaro a gente vê que é tudo narrativa. Agora vamos ver os dele. Por exemplo, eu sempre me questionei por que essa Lava Jato realmente nunca chegava no pessoal do PSDB, né? Então aqui tem essa matéria aqui da Rede Brasil Atual, fala do suposto tratamento do Moro por FHC, né? Fernando Henrique Cardoso também não reconheceu o lado implacável da Lava Jato. Os procuradores não investigaram mais profundamente os casos de corrupção envolvendo o ex-presidente e seu governo. E não foram poucas as vezes que o nome do ex-presidente apareceu nas investigações. Aqui eles deixam um link para as vezes que ele foi citado. A ordem veio de Sérgio Moro, que recomendou a Dallagnol para que prosseguisse com investigações para que não prosseguisse com as investigações contra a FHC para não melindrar alguém cujo apoio é importante. Você pediu para não investigar o FHC, para não melindrar alguém cujo apoio é importante. Como os desejos de Moro soavam como ordens para Dallagnol, as investigações foram engavetadas. Esse aqui é o cara que vai combater a corrupção, né? Isso aqui não sou eu falando, não. É esse jornal aqui, Rede Brasil Atual, em 2019. Pode ter certeza que ainda vai aparecer mais muita coisa, porque agora que o Moro se declarou suas intenções políticas, o pessoal vai investigar ele, tá? Como eu disse, agora ele deixou de ser pedra e virou vidraça. A mesma coisa do Álvaro Dias, que inclusive o Álvaro Dias estava dando a bênção pro Moro entrar no Podemos, né? Ontem tava a cara do Álvaro Dias lá. Então assim, você deixa de investigar, segundo esse portal aqui, você deixou de investigar alguém que você entra no partido dele para ser candidato. Então vocês estão me entendendo. Em 2014, um doleiro condenado pela Lava Jato estava prestes a apontar Álvaro Dias como padrinho político de Alberto Youssef, outro doleiro também condenado pela operação. Em depoimento, o doleiro passou a descrever quem seria seu padrinho, mas foi interrompido pelo juiz Sérgio Moro. A gente não está entrando nessas identificações, doutor. Então quer dizer, o cara ia citar o Álvaro Dias, você pediu para ele parar? O doleiro quis continuar, disse que não estava citando nomes, mas o juiz interrompeu novamente. Se a gente for descrever e falar as características, daí não precisa falar o nome, né? Então esse é o cara que vai combater a corrupção, né? Esse é o cara que vocês estão achando que tem algumas pessoas achando que ele vai entrar no lugar do Bolsonaro e fazer algo melhor. Um cara que já se mostrou completamente subserviente às decisões do STF, não tem coragem nem de ser mais incisivo na hora de criticá-las. Um cara que já tem esse histórico aqui, né? Segundo esse portal, já tem esse histórico aqui de proteção ao pessoal do PSDB, né? Que tem um histórico de perseguição a cidadãos, não tem compromisso nenhum com a liberdade, que apoia
idiotices como essa aqui, de perseguição a cidadãos, esse é o cara que vai fazer melhor que o Bolsonaro. E que principalmente descumpriu sua promessa mais importante, que agora que eu acho que eu fiz todo esse compilado aqui das outras coisas que ele falou, eu acho que ficou claro porque que essa aqui era a promessa mais importante, porque ele não deveria ter descumprido ela, tá? Porque essa promessa aqui é o que acaba tornando ele parcial e incoerente em todas essas outras que eu falei, tá? Se você é juiz, se você investiga a polícia, não faz sentido você entrar na vida pública depois, para cargos eletivos. Porque porque as pessoas podem achar, e achar corretamente, que na verdade você estava simplesmente querendo eliminar a concorrência, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, espero que não tenha mais que falar desse cara. Realmente é uma pessoa que não me inspira confiança nenhuma, que já me decepcionou bastante, né? Muita gente tá falando, o Bolsonaro me decepcionou, vou votar no Moro. Cara, o Moro não te decepcionou. Se o Moro não te decepcionou, é porque você não tá prestando atenção, tá? E se o Bolsonaro te decepcionou, você tem que realmente rever o que você estava esperando quando você votou nele. Você estava esperando que ele ia resolver todos os problemas, ia ter um governo tranquilo, ia fazer tudo que você quis em 4 anos, em 3 anos, sendo 2 anos de pandemia. Difícil, muito difícil. Na verdade, com um sistema tão poderoso como esse, eu já falei aqui e falo de novo, não é o que o Bolsonaro pode fazer, tá? É o que a gente pode fazer para ajudar ele, tá? Senão, não adianta. Você pode pôr qualquer um lá e muito menos o Moro. Você quer pôr o Moro? Faz o seguinte, já vota no Lula logo. Corta o caminho. Não perde tempo com o Moro, não. Já vota no Lula logo. Já que você não está muito preocupado com aparelhamento, com o sistema esquerdista criado e muitas vezes financiado, inclusive, pelo narcotráfico, como ficou claro aí nas declarações recentes, mostrando a influência que o Foro de São Paulo teve nos governos anteriores aqui. Então, alguém que vai fazer frente a esse sistema, hoje em dia, tem capacidade? Só o Bolsonaro. E é justamente por isso que ele é atacado de noite por todos os setores. Mídia, judiciário, meio acadêmico, meio cultural, meio artístico, meio político, tá? Se o cara não estivesse fazendo algo certo, ele não seria atacado por todo o sistema, não. Obrigado, pessoal. Quem acompanhou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo. Vou mostrar pro pessoal aí quem que é o Moro de verdade, se realmente vale apoiar esse cara. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, pra você não perder nenhum conteúdo novo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.